Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, você tem um encontro marcado comigo. E a qualquer momento do seu dia, todos os nossos conteúdos estão à disposição no canal do YouTube da Jovem Pan e na Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o vereador Cláudio Apolinário, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São José dos Campos. Cláudio, seja muito bem-vindo aos nossos estudos. Fabrício, é uma honra e uma alegria estar aqui com você, conhecendo os estúdios da Jovem Pan, realmente uma grande emissora, e é uma honra estar aqui para responder todas as suas perguntas. E eu quero fazer uma menção muito especial, meu telespectador, que o Cláudio Apolinário é filho do saudoso Carlos Apolinário, que foi deputado estadual, vereador por São Paulo, deputado federal, presidente da Alesp, governador interino do estado de São Paulo, e que me deu uma grande honra, que foi cumprimentar Nelson Mandela quando seu pai presidia a Alesp em idos dos anos 90 e recebeu Mandela nessa casa legislativa tão importante. Então, o Cláudio é a segunda geração de políticos com a verve, a veia e a consideração social impressa pelo Carlos Apolinário. Meu pai foi um ícone e falar dele nos traz ainda muita emoção, Meu pai faleceu em fevereiro de 2019, mas deixou pra gente um grande exemplo, Não apenas na vida pública, na vida pública teve toda essa trajetória comentada por você, mas como pai, como esposo, como amigo, conselheiro, ele realmente marcou a vida de muitas pessoas. Eu me lembro que depois do falecimento dele, quantas pessoas vieram conversar comigo e dizer o seguinte: olha, o teu pai mudou a minha vida, teu pai mudou a minha história. Tinha vezes que eu chegava na sala do teu pai e falava: Apolinário, me dá um tempinho para conversar. 30 minutos, 40 minutos, casamentos eram restaurados, vidas eram restauradas. Então ele deixou um grande exemplo e um grande legado. É uma honra ouvir falar sobre ele. Ô Cláudio, e eu já começo essa entrevista falando justamente sobre o seu início, sobre o caminhar. Obviamente você foi inspirado pelo seu pai para seguir na vida pública. Certamente, Hoje você tem muitas pessoas, Fabrício, que se tornam políticos. Por exemplo, a pessoa é empresário e passa o tempo, ele entende que ele pode trazer algo bom para a política e ele vai para a vida pública. Eu diria que eu já nasci no meio da vida pública, Porque desde os 10 anos de idade acompanhando meu pai. Então, a mesa do meu pai tinha Ulisses Guimarães, tinha Mário Covas, Então eu acabei convivendo muito com ele na vida pública e no tempo da chamada boa política, Eu me lembro que um dia conversando com meu pai, eu falei para ele assim: papai, e aí, o senhor quer sair da política? Por quê? Ele falou: Cláudio, porque quando eu comecei na vida pública, eu ia numa cidade, Ribeirão Preto, colocava uma faixa, está chegando o deputado, o pessoal recebia a gente com bexiga, aplaudindo. Hoje em dia você fala: eu sou político, o pessoal joga ovo, Então mudou muito a tônica da política, Claro que nós entendemos que se a gente não se colocar na política, pessoas de bom caráter, de boa índole, se colocar na política, a gente não vai mudar o quadro que aí está. Mas ele foi essa referência para mim, repito, desde os 10 anos. Eu me lembro quando ele foi deputado federal, ele foi o relator da lei eleitoral, isso deu a ele uma visibilidade em nível nacional, Na época do Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, que era o presidente da Câmara na época. E naquele foi entre tempo, 95 e 99. Exatamente. E aí, nesse período, inclusive, eu me lembro que ele fazia a lei eleitoral na sala de casa. Então eu chegava lá, aquele monte de papel espalhado, ele fazendo a lei eleitoral. A lei eleitoral 9.504 de 97, que nós obedecemos, foi relatada pelo meu pai, Carlos Apolinário. Então, esse ambiente da política, para mim, não é uma novidade. Eu entro agora, assumi agora o mandato nesse ano como vereador por São José dos Campos, mas para mim não é uma novidade. O ambiente político, a caminhada política, eu acabei caminhando com ele, tanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Alesp, quanto na Câmara dos Deputados, quanto na Câmara de Vereadores por São Paulo. Ô Cláudio, e obviamente um novo desafio com essa visão que você tem toda essa história, a tradição familiar e mais do que isso, o conhecimento, porque você é teólogo com especialização em gestão pública, mas estar no parlamento da cidade inteligente, resiliente e sustentável, de uma das cidades mais importantes do Brasil, com tantas inovações, faz a diferença?
Olha, eu acredito que o meu mandato vai ser muito útil para a cidade, né? Claro que eu não posso ser leviano ao ponto de dizer que eu sou alguém que vai mudar alguma coisa. Temos muitos pares, muitos vereadores de excelente qualidade na Câmara Municipal de São José dos Campos, mas eu acredito que a experiência que eu trago desta visão e dessa vivência nessas 3 grandes casas legislativas do Brasil, a LESP, Câmara Federal e Câmara de São Paulo, certamente vai contribuir muito para a evolução da Câmara Municipal de São José. E começando, né, esse trabalho, a presidência da Comissão de Educação. Né? O que educação significa para você? Olha, eu vou um pouco mais longe. A comissão ela é de educação e promoção social, né? Algumas pessoas, inclusive, confundem, acreditam que são 2 comissões diferentes. Não é a mesma. Então, a gente cuida tanto da área da educação quanto da área de vulnerabilidade e assim por diante. A educação, Fabrício, ela é a base de qualquer sociedade. Se nós, enquanto parlamentares, não estivermos preocupados com a educação, certamente nós não estamos preocupados com o futuro da nossa nação, né? Se você pegar grandes nações do mundo, se desenvolveram a partir de um projeto de educação e um projeto para 30 anos. Então, não é um projeto imediato. São José dos Campos já tem uma caminhada muito boa. Na Comissão de Educação e Promoção Social, eu tenho levado em consideração alguns pilares. O primeiro pilar, que é o da averiguação. Então, todo e qualquer pesquisador ou todo e qualquer legislador precisa entender primeiro como é que está a situação da cidade, a condição naquela área específica. Então, o que eu tenho feito? Tenho visitado escolas. Então, eu visitei 3 escolas juntamente com o secretário de Governança e com a secretária de Educação. Não, porque o secretário de Governança tem o histórico de ter sido o nosso secretário de Educação. O secretário de Educação, que é o Jones, né? E agora a Ruth, que é a secretária atual. Mas fiz com eles também o compromisso de ter visitado essas 3, mas agora eu visitarei mais 3 sem a presença deles e com um detalhe, sem avisar em qual escola eu vou. Por quê? Porque é natural. Quando eu aviso o secretário, olha, eu quero visitar, e ele me diz a escola, você concorda comigo que vai estar preparado um cafezinho para o vereador, se tiver alguma coisa suja no chão, vão limpar aquilo que está sujo, vão deixar tudo arrumadinho, porque está chegando aí o presidente da Comissão de Educação, e eu falei, olha, eu não quero. Mas eu vou te dar um spoiler. Vamos lá. Qualquer escola que você chegar, você pode ter certeza que a eficiência da gestão vai estar presente, não só na higiene, eu frequento a escola pública aqui como pai de aluno, e também como cidadão. E o que eu vejo é uma educação extremamente acima da média do que a gente tem visto, infelizmente, a gente tem que fazer essa conotação, porque deveria ser para todos, né, das cidades da RM Vale. Aí eu faço uma observação importante, Fabrício. Nós temos hoje, por exemplo, 80% da população, isso segundo a última pesquisa que teve aí no final do ano passado, que aprovam a gestão do prefeito Anderson, que é a gestão da qual eu faço parte. Eu faço parte da base de apoio ao prefeito, uma vez que, inclusive, eu fui eleito junto com esta base. Mas você concorda que se 80% aprovam, tem 20% que reprovam? Então é óbvio que não vai ter nenhuma cidade no mundo que seja 100%. Sempre tem alguém que desagrada de alguma coisa. Então o meu papel enquanto presidente da comissão... também ser um mediador, é né? buscar esses detalhes até para ajudar o prefeito na condução da cidade. Então eu conversei com o secretário e disse para ele o seguinte, falei, olha, eu quero ir sem nenhuma ingerência. Eu quero ter a percepção que o pai tem. Então a primeira etapa minha é esta visita. A segunda etapa, eu quero promover audiências públicas. Então como presidente da comissão, promover audiências públicas para ouvir os professores, para ouvir os alunos, para ouvir os pais dos alunos e entender como está a educação como um todo. E terceiro, a partir desta avaliação, propor melhorias ao sistema de educação. É óbvio, e é o que você comentou, se 80% da população aprova, é óbvio que nós estamos num caminho muito bom. Mas sempre tem algo a melhorar e o prefeito tem se colocado nessa condição de ouvir a população e melhorar aquilo que pode ser melhorado. Agora, dentro desse contexto, né, essa questão não só da fiscalização, mas do parlar, né, do promover debates, do receber o contraditório, de estabelecer políticas afirmativas para ir além do que está sendo exercido, né? O que tange a promoção social também é as 2 São Josés que habitam São José dos Campos, né? Porque nós ainda vivemos numa cidade com mais de 150 bairros considerados irregulares, né? Onde muitas pessoas ainda têm problemas com a rede de esgoto da cidade, né? Como unir essas 2 cidades, Cláudio? Olha, eu creio que dentro desse trabalho, a gente falou de educação, então indo para a área da promoção social. O trabalho vai ser feito no mesmo patamar, ou seja, averiguando, indo atrás, ouvindo a população para ir propor algo novo ou tentar
propor algo novo ao prefeito da cidade de São José dos Campos, que, repito, tem um coração e um ouvido aberto para ouvir as propostas e sempre trazer melhorias para a nossa cidade. Eu diria que um grande desafio que nós temos hoje, Fabrício, eu não vou nem chamar de fake news, eu vou chamar até de uma oposição, e aí aqui eu não falo de parlamentar por parlamentar, mas uma oposição que muitas vezes não busca efetivamente a informação. Vou te dar um exemplo. Eu tenho sido vítima, inclusive, de notícias fraudulentas, notícias falsas, simplesmente para manchar a imagem. Uma vez que a oposição, ela precisa ser oposição, eu entendo que a oposição ela é fundamental, ela é importante, qualquer governante que não tiver de olho na oposição, porque é a oposição que vai apontar os erros. E uma vez eu vendo os erros, isso me dá a oportunidade de corrigir os erros. O problema é quando esta oposição, ela não é uma oposição real, ela é uma oposição que ainda não entendeu que o processo eleitoral acabou. A eleição acabou, a eleição agora é só daqui 4 anos. Então agora nós vamos exercer um mandato que traga efetivamente melhorias. Então vou te dar um exemplo muito claro. Hoje mesmo eu li notícias ou pessoas dizendo o seguinte, teve um caso agora de um abrigo que foi queimado, 4 pessoas morreram. Uma ação criminosa. Criminosa, uma ação criminosa. E aí quando você vai nos comentários, as pessoas dizem o seguinte, tá vendo? Isso é fruto do Felício ter trazido pessoas da Cracolândia de São Paulo para São José. A pergunta que eu faço é, onde tem a prova de que isso aconteceu? Não, no momento isso é fato de solidariedade, onde a sociedade toda, né, deve irmanar energias e empreender não só ações, mas, de uma certa forma, tentar menorizar a dor das vítimas, né, ainda tiram proveito político. Exatamente. Então, veja bem, da forma que falam e da forma que colocaram para a opinião pública, é como se o Felício tivesse feito o seguinte, ó, pega um micro-ônibus, coloca os da Cracolândia aqui e despejam lá em São José. Gente, é tão insano. Porque, vamos lá, ele sendo ex-prefeito da cidade, tendo o Anderson como seu sucessor na cidade, ele vai fazer isso para prejudicar o seu sucessor? Olha, Cláudio, não tem lógica, é ilógico. Nós vivemos um tempo que eu chamo de a era da política espetáculo. Exato. Onde as pessoas só querem lacrar, né, em busca de curtidas, engajamento e responsabilidade social nenhuma. Né? Então, cabe a nós, a imprensa, né, de uma forma objetiva, separar o joio do trigo e mostrar efetivamente o que é a ação eleitoral, muito bem que você colocou aqui, embora a campanha política tenha terminado, né, a oposição política, visto o que nós estamos tendo na Câmara de São José e, em parte, né, de partidos de oposição que não estão representados no parlamento, é uma afronta à cidade. E a gente precisa demonstrar isso claramente. Exato. E a gente tem esse caso do incêndio, nós tivemos o caso recente daquela menina que queimou o pé em uma creche. Então, isso é um problema que nós vamos ter. Por que eu estou fazendo esse comentário, Fabrício? Porque você comentou das 2 São José, e elas são reais. As 2 São José, elas existem. Então, nós sabemos que em qualquer cidade de grande porte, como é o caso de São José, vão surgir pessoas com dependência química, vão surgir pessoas nos faróis pedindo lá, ou tentando vender alguma coisa, ou pedindo dinheiro. Isso acontece. Cláudio, agora, nós não podemos exacerbar isso e dizer assim, não, São José está um caos. A insensatez é tanta que nós tivemos parlamentar, deputado estadual, que votou contra o prefeito Anderson Farias na presidência do Conselho da Genvale. Meramente porque foi derrotado pelas urnas. Exatamente. Então essa disputa política, Fabrício, eu confesso para você, eu vou usar até uma palavra forte. Ela me enoja. Eu diria que ela me enoja, porque a política ela precisa ter uma certa grandeza. Eu perdi a eleição, eu preciso agora olhar para a cidade precisa avançar, a cidade precisa crescer. Agora, quando eu continuo nesse embate, e muitas vezes até utilizando de subterfúgios, utilizando de portais, né, para disseminar mentiras. Não é só a cidade que perde, a população sai muito prejudicada. Está perdendo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o vereador Cláudio Apolinário aqui no Conversa de Bastidores. Que saudade! Camarão, coco, bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Cicobi Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto,
seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado aqui. No programa de hoje, eu recebo o vereador Cláudio Apolinário, presidente da Comissão de Educação e Proteção Social da Câmara Municipal de São José dos Campos. Cláudio, no bloco anterior, nós falávamos sobre essa questão das fake news e desse acirramento, né, entre uma oposição que muitas vezes faz mais politicagem do que uma política de Estado, né? Além disso, o que eu tenho visto muito na atual conjuntura da Câmara é a questão não necessariamente de identidade de gênero, né, mas das questões afirmativas, das políticas de proteção social. A parte da sociedade que são menorizadas e atacadas de forma constante pelos vereadores. Como é que você, né, um líder cristão, vai lidar com esse tipo de manobra político-eleitoral? Fabrício, primeiro eu quero te agradecer pela pergunta, até para me dar a oportunidade de esclarecer o meu posicionamento. Eu tive, inclusive, um embate em plenário com alguns vereadores que, infelizmente, por essa questão da ideologia ou por questão ideológica, acabou, inclusive, chamando a minha atenção. Assim, olha, nós temos pastores aqui. Sou pastor por vocação, exerço meu ministério pastoral, então eu não sou pastor só de nome. Hoje eu dirijo uma igreja em São José dos Campos. Mas eu tenho uma convicção muito clara de que as pessoas que têm a sua identidade, se identificam com uma outra forma. Olha, eu não sou homem, eu sou mulher, eu sou homossexual, ou eu sou LGBTQIAP+, e tem aí agora de A a Z, né? Ou seja, com todas as letras. Essas pessoas têm direito de ir ao poder público e serem atendidas. Então eu não acredito, embora sendo pastor, sendo contra a cultura woke, sendo contra o ativismo LGBT, eu não posso ser leviano ao ponto de entender que existem pessoas em vulnerabilidade social e que precisam do apoio da prefeitura. Precisa do abraço, do acolhimento do Estado. Claro, eu até dei esse exemplo em plenário. Você imagina o seguinte, uma pessoa chega em um abrigo e ela está sendo agredida pelo seu companheiro. Aí quando ela chega no abrigo da prefeitura, o abrigo está lá, o abrigo ele é legal, ele tem verba da prefeitura. Quando chega lá, aí você imagina que o assistente social pergunta para a pessoa, tá, você é homem ou mulher? Ele fala, não, eu sou lésbico, eu sou LGBTQ. Ah, não posso te atender. Peraí, a prefeitura tem que atender a todos. Então eu creio que, embora, repito, eu sou contra a pauta woke e o ativismo LGBT. Eu creio que, inclusive, muitos homossexuais, e tenho muitos amigos homossexuais, que são contra essa pauta, são contra esse ativismo, porque vira um confronto desproporcional e desnecessário. Mas como presidente da Comissão de Proteção Social, você precisa acolher a todos. Eu preciso acolher, eu preciso cuidar dessas pessoas. Então eu não posso ser contrário a essas pessoas no que diz respeito ao serviço público. E eu, inclusive, usei essa palavra. Falei, vereadores, me perdoem, mas vocês estão sendo desumanos. Então isso vai ser algo que vai nos distanciar, porque se vocês estão chamando a minha atenção enquanto pastor, a Bíblia nos deixou, Jesus nos deixou 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Peraí, eu vou odiar o próximo, ou eu vou menosprezar o próximo, ou eu vou expelir o próximo? Eu não posso fazer isso. Como vereador, como alguém consciente, inclusive como cristão, eu entendo que eu preciso cuidar dessas pessoas. Ô Cláudio, e eu vou um pouquinho além, também falando sobre a questão da violência de gênero, sobre a misoginia. Nós temos a semana, né, do Dia Internacional da Mulher, num país que ainda mata mulheres pelo simples fato de serem mulheres, né? Onde o feminicídio tem crescido assustadoramente, né? E grande parte da violência se perpetua pela, infelizmente, né, a ausência de possibilidades dessa mulher conseguir uma sobrevivência com seus filhos fora do seu ambiente familiar, fora do agressor. Como é que você vê isso e quais são as políticas públicas que você acredita serem importantes a serem implementadas por São José dos Campos nessa área? Com relação a projetos, eu vou até aqui fazer algo que não é que eu não deveria, mas eu tenho que fazer. Foi feito uma alteração no regimento interno da casa de que os projetos que forem apresentados por vereadores, quem apresentou primeiro tem prioridade. Quem apresentou em segundo, esse projeto cai. Então eu tenho projetos nessa área, mas eu não posso dizer agora, eu não vou poder te revelar este projeto, porque se eu disser e algum vereador ouvir, automaticamente coloca esse projeto em pauta. Agora, eu creio, Fabrício, que não é só a questão da mulher. É a questão da mulher, é a questão do LGBT, é a questão dos moradores de rua. Porque, olha que loucura, nós que somos cristãos e que somos hoje a maioria da sociedade, juntando evangélicos, católicos, falamos de amor ao próximo, mas a gente fala o seguinte, não, peraí, amor
morador de rua, eu quero que ele seja tratado na cidade do lado, mas não na minha. Então, peraí, por que nós, enquanto cidade, não criamos um programa, e isso é algo que eu já tenho debatido, inclusive, com o secretário de governo, falado para nós não termos apenas abrigos? Porque o abrigo, a pessoa ela vai, ela dorme, no dia seguinte ela vai embora, e ela vai utilizar das drogas, ela vai ser agredida da mesma forma. Por que não darmos mais valor às casas de recuperação, sejam elas católicas, evangélicas ou de qualquer matriz, mas que cuidem efetivamente para tirar essas pessoas das drogas? Então, no que diz respeito a drogas, no que diz respeito à violência, seja da mulher ou seja de moradores de rua, nós temos que ter uma atenção para essas pessoas, inclusive com campanhas de publicidade da própria prefeitura, porque a prefeitura já tem campanhas, por exemplo, dizendo, olha, não dê dinheiro nos faróis. Então não dê dinheiro, porque a prefeitura tem um abrigo, ela tem tudo. Ok, mas e além disso, o que nós podemos fazer para que a sociedade entenda o como pode ajudar essas pessoas? Porque do contrário, sabe o que vai acontecer? Eu vou criar uma campanha em que as pessoas não dão dinheiro, mas além de não dar dinheiro, está tirando essas pessoas o direito à dignidade. Porque sabe o que acaba gerando? E eu já vi muitas pessoas com isso. Fecha o vidro. Tá chegando, já que eu não vou dar dinheiro porque a prefeitura disse para eu não dar dinheiro, eu fecho o vidro. Talvez essa pessoa seja uma pessoa drogada realmente, que está precisando do dinheiro para comprar droga e vai alimentar o tráfico. Mas talvez seja um pai de família que está precisando levar um pedaço de pão para casa e ele não tem o dinheiro para levar. E ele está vendendo paçoca na rua para conseguir levar pão, água, comida para a família. E essa pessoa não teve nem um bom dia, não teve um oi, não teve um abraço num farol. Então eu creio que nós precisamos ter um equilíbrio disso aí e levar a sociedade a entender que nós temos que abraçar essas pessoas. Nós recebemos recentemente nesse programa a primeira-dama da cidade, porque preside o Fundo Social, a Sheila Faria, onde ela iniciou já as tratativas para um grande projeto social que deverá ser chamado São José Social, né, onde a Secretaria de Proteção ao Cidadão, em conjunto com todos os organismos sociais da cidade, vão fazer um verdadeiro mutirão em prol não só da solidariedade e do empoderamento de renda de uma população vulnerável, mas também trazendo os programas que são desenvolvidos para que as próprias igrejas e outros organismos conheçam, para que não haja a mesma assistência social aos mesmos assistidos, né? Porque eu costumo dizer que solidariedade também se aprende, né, Cláudio? Sim. Então é importante que haja um mecanismo que congregue todas as ações para que a gente vá mais forte. Você me fez lembrar da Cracolândia em São Paulo, né? Eu vim de São Paulo, estou há 3 anos em São José dos Campos, tive o privilégio de me eleger vereador com quase 5 mil votos por São José dos Campos, é uma honra para mim ser vereador nessa cidade maravilhosa, estou apaixonado por São José, mas na Cracolândia, como igreja, nós fazíamos muito trabalho social lá, e aí nós levávamos lá o hot dog, levávamos o sopão, levávamos marmita, até que um dia um colega de ministério, um pastor, me chamou e falou assim, pastor, está fazendo errado. Eu falei, por quê? Ele falou, sabe por quê? Você está dando marmita a rodo. Sabe o que vai acontecer? Eles vão pegar essa marmita, vão vender a marmita, vão comprar uma pedra de crack e vão se arrebentar mais ainda. E aí eu aprendi, eu vou usar essa tua fala. Nós temos que aprender a fazer o social. Então essa campanha da primeira-dama de trazer essa consciência, ela é muito importante. Mas eu queria um pouco além. Não apenas a consciência das igrejas, das comunidades, no trabalho social e fazer o trabalho social correto. Mas da conscientização da sociedade. A cultura para a solidariedade. Mudar a cultura social, a cultura de ajudar. O como eu faço para ajudar essas pessoas e não criar uma repulsa. Hoje o que eu vejo, inclusive da oposição, é criando uma repulsa. Como tipo assim, nós temos que tirar todo mundo que é de rua, tira de São José dos Campos e leva embora daqui. Mas peraí, mas nós não vamos cuidar dessas pessoas? Ô Cláudio, eu queria falar um pouquinho, antes da gente encerrar essa entrevista, sobre mobilidade. Nós estamos prestes a, mais uma vez, sermos pioneiros num modal de transporte que revolucione o transporte público no país, né? Que é a primeira cidade a ter toda a sua frota com veículos elétricos, né? A oposição tem batido sistematicamente, né? Usado até o judiciário para polemizar essa medida. Como é que você vê esse programa? Meu amigo, a gente vê um problema violento. Eu volto na questão da oposição, tá? Nós tivemos um vereador, e aí obviamente não vou citar o nome até por uma questão de ética, mas o vereador, por um lado, ele pede que pause ou pare a questão da concessão dos ônibus ou contrato dos ônibus elétricos. E, ao mesmo tempo, pede que a prefeitura pare também o sistema de ônibus atual. Peraí, como é que nós vamos fazer? A população não vai ter... Então você percebe uma insanidade nisso. Mas vamos lá. Eu acredito que a oposição, nesse discurso, ela tem no máximo 6 meses de discurso. Por quê? Porque até o mês de agosto deste ano, ou no mais tardar dezembro deste ano, 200 ônibus já estarão na frota. Ou seja, acredita 200 que a ônibus elétricos. Energy vai cumprir o contrato? Creio que vai cumprir o contrato. Mesmo porque se ela não cumprir, a prefeitura não paga.
Então a prefeitura só vai pagar no momento em que ela colocar os ônibus aqui. Então a prefeitura não está correndo risco nenhum. Ah, mas porque tem um contrato que o capital social é de R$1.000. Peraí, mas existe alguma legislação que define ou determina que tem que ser de 1 milhão ou de 2 milhões? Não tem. O capital social de uma empresa, cada um coloca no valor que quer. Então tem lá o valor de R$1.000, mas os que formaram esta empresa, os donos dessa empresa colocaram o seu CPF no negócio. Então são pessoas que já têm muita experiência na área de transporte coletivo e certamente vão prestar um tremendo serviço à cidade. Até dezembro teremos 200 ônibus e até agosto do próximo ano teremos toda a frota já colocada em prática. Eu tive uma reunião com o prefeito Anderson e ele está muito empolgado com essa proposta e muito convicto de que estamos no caminho certo. E a pergunta que eu fiz a ele foi o seguinte, falou, prefeito, eu posso ter a sua garantia de que até o final do ano a percepção da sociedade, do joseense, já será de que nós mudamos por completo os ônibus? Ele falou, você não tenha nem dúvida disso, pode ficar tranquilo. Então eles têm discurso até o mês de dezembro. A partir daí, a população vai perceber ônibus de excelente qualidade, piso baixo, que tira aquela insegurança de estar lá em cima. Então piso baixo, tudo com ar-condicionado, com economia. A economia que vai trazer para a cidade, ou seja, o subsídio que a prefeitura colocava era de 6,5 milhões, vai cair para 3,5 milhões, ou seja, uma economia para a cidade. Então um contrato excepcional. A Prefeitura de São José dos Campos acerta mais uma vez e em poucos meses a gente já vai ver o resultado. Cláudio, terminando essa entrevista, antes da gente ir para o vai e vem, 60 dias de mandato. Qual o maior desafio a ser enfrentado? Eu volto nas fake news. Eu volto em uma oposição que hoje, em plenário, tem o desejo de simplesmente tumultuar a sessão. Claro que cabe a nós, vereadores da base, demonstrar de uma forma muito clara e muito transparente. Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, na sessão que nós vamos ter hoje, já tem mais de 17 requerimentos da oposição buscando informações da prefeitura. É um direito da oposição buscar essas informações, mas como vereador da base, o que eu faço? O meu trabalho como vereador, eu já vou na prefeitura e já pego as informações desse requerimento. Então, em sessão, daqui a pouquinho vai estar no ar, em sessão eu apresento todas as respostas. Quando eu apresento as respostas, eles ficam doidos. Não, peraí, mas a prefeitura... Peraí, mas vocês não querem nem a resposta? A resposta já está dada, nós fomos à prefeitura, buscamos as informações, já estamos com a informação aqui. Não, eles não querem, moral da história, não querem a resposta. O que querem é tumultuar. Faz parte do processo político, eles são oposição, se definiram como oposição, mas eu, enquanto vereador da situação, e querendo viver uma cidade resiliente, uma cidade que caminha para frente, uma Câmara de alto nível, eu vou fazer o meu papel enquanto vereador. Buscar as informações antecipadamente. Se os vereadores querem efetivamente informação, eles terão, inclusive, antes de a sessão começar. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta e você me responde em poucas palavras, de maneira direta. Vamos lá? Vamos lá. Política significa... seriedade, transparência e fazer com que a população entenda que a política serve para o bem. Uma inspiração na vida pública. Meu pai, Carlos Apolinário, não tem como ser outra pessoa. Fé, para mim... Fé para mim é tudo. Se nós não tivermos fé, e eu não falo apenas fé em Deus, eu falo fé que os políticos vão trazer uma política pública boa, a fé de que o meu casamento pode ser restaurado, a fé de que a minha empresa pode dar certo. Quando a pessoa não tem fé, quando ela desanima, ela joga tudo por água abaixo. A fé é aquilo que movimenta a sociedade. Família significa para mim... Família é tudo. Sem a minha família, eu não vivo. Desde a linha ascendente, o meu pai, que foi uma grande referência, a minha mãe, que é uma mulher guerreira demais, até os meus descendentes, né? A minha esposa e os meus filhos, que são tudo para mim. Não faço nada sem eles. Tudo que eu faço é ao lado deles. A São José dos Campos, que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do meu mandato como vereador. Continuar sendo uma cidade inteligente, uma cidade resiliente e, principalmente, eu acrescento, uma cidade cada vez mais humana. Queria agradecer demais a sua presença no nosso Conversa de Bastidores, colocar os microfones da Jovem Pan à disposição para a reverberação da boa política e te desejar muito êxito nessa nova trajetória. Fabrício, eu que agradeço e parabenizo pelo teu excelente trabalho e também da Jovem Pan. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o vereador Cláudio Apolinário, presidente da Comissão de Educação e Proteção Social da Câmara Municipal de São José dos Campos. A gente se vê no próximo programa. Até lá!